Olá, estamos juntos mais uma vez em um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed, nessa segunda temporada, caminhando, fazendo o percurso com São João Paulo II para entendermos e vivermos o plano divino para o amor humano. Nós encerramos o segundo ciclo de catequeses. Se você não acompanhou, se você perdeu alguma coisa, nós já fizemos a introdução à teologia do corpo, demos dicas de leitura de apoio e já passamos pelo primeiro ciclo, que é o princípio, e o segundo ciclo, a redenção do coração. Se você perdeu algum episódio, procura aí a playlist com todos os vídeos, inclusive também os da primeira temporada, quando a gente trouxe para vocês uma leitura comentada do Amor e Responsabilidade, o livro de Karol Wojtyla, que depois virou São João Paulo II, sobre também o amor humano, que é o embrião, digamos assim, da teologia do corpo. E hoje nós descortinamos, abrimos um novo ciclo de catequeses, é o terceiro ciclo. No primeiro ciclo, nós vimos o princípio, o homem antes do pecado original. Ou seja, quem nós éramos, é o homem pré-histórico, da pré-história teológica. No segundo ciclo, a redenção do coração, nós partilhamos as reflexões da teologia do corpo sobre o homem histórico. Ou seja, quem nós somos, é quem nós somos hoje. É o ser humano decaído pelo pecado, mas também redimido. Afinal de contas, Cristo morreu para nos redimir e inclusive redimir o nosso corpo, a pessoa inteira. E agora, começamos o terceiro ciclo, que é o ciclo da ressurreição da carne. Ou seja, o homem escatológico, quem nós nos tornaremos um dia. Como será o nosso corpo glorioso? Como a teologia do corpo é uma antropologia bíblica, todo ciclo é sempre aberto com a palavra de Deus e esse ciclo não vai ser diferente. São João Paulo II vai trazer o episódio, aquela passagem em que Jesus dialoga com os saduceus. Está em Mateus 22, do 23 ao 33. Então vale a pena nós começarmos com a palavra de Deus. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não existir a ressurreição. E o interrogaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer sem ter filhos, seu irmão se casará com a sua viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo se casado, morreu e, como não tivesse deixado descendência, deixou a mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos eles, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois se todos a tiveram? Pois bem, Jesus respondeu, estáis enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Ao ouvir isso, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento. É com essa palavra de salvação, que São João Paulo II começa esse terceiro ciclo para que nós mergulhemos nessa verdade, inclusive uma verdade que rezamos no credo, em toda a missa dominical. Creio na ressurreição da carne. Como será essa realidade novíssima
do nosso corpo glorioso, o corpo ressuscitado. É curioso como quando a gente fala em ressurreição, a gente sempre pensa em ressurreição da carne. A gente nunca pensa na ressurreição do espírito. Se nós, e aqui é uma reflexão inicial só para abrir esse nosso encontro de hoje, se nós fôssemos uma realidade material e espiritual totalmente desvinculadas uma da outra, por que seria importante, por que seria necessário que o corpo ressuscitasse, já que ele teoricamente não teria importância nenhuma? Bastaria que o nosso espírito estivesse em plenas condições de manter a nossa dignidade enquanto criatura. E aqui eu não estou falando enquanto pessoa, estou falando enquanto criatura, um espírito criado por Deus. Mas se Jesus fala, se ele passou pela ressurreição do seu corpo, é sinal de que o corpo tem alguma importância e essa ressurreição faz algum sentido. Nesse terceiro ciclo das catequeses, onde o Papa São João Paulo II vai falar sobre a ressurreição, a gente até brincava essa semana, né? E aqui um momento de descontração. Quando Cristo fala da ressurreição da carne, aquelas pessoas que eventualmente estiverem um pouquinho acima do peso não precisam se preocupar, porque ele não fala da ressurreição da gordura, ele só fala da ressurreição da carne. Então vejam, até para isso, até para a nossa saúde, crer na ressurreição de Jesus vai ser bom, porque ele prometeu a ressurreição da carne, Ou ele seja, não prometeu a ressurreição da gordura. A mulherada não precisa mais se preocupar com a celulite, com a estria, com as rugas. O homem não precisa se preocupar mais com aquela barriguinha de chope. Vai ser a ressurreição da carne. Mas brincadeiras à parte. Né? A ressurreição da carne é a ressurreição da pessoa, do ser humano na sua integralidade. Quando aí, finalmente, o espírito e o corpo viverão juntos e viverão na harmonia plena. Os saduceus, quando questionaram Jesus, perguntando, eles, na verdade, queriam pôr, vamos dizer assim, o dedo apontando para Jesus sobre dois aspectos, sobre o matrimônio e sobre a chamada lei de levirato, lei do levirato, né? Aí depende da tradução. Sobre o matrimônio, porque eles questionavam, como os fariseus questionavam a indissolubilidade, né, do matrimônio. Os fariseus, lembra que a gente estudou no segundo ciclo de forma exaustiva aquele questionamento dos fariseus, desde o primeiro do olhar, ciclo, né? Os saduceus também questionavam. Então, o primeiro apontar de dedo, o primeiro questionamento que eles fazem para Jesus é sobre o matrimônio, e o segundo é sobre essa lei de levirato, que era uma lei trazida por Moisés, que dizia exatamente isso. Eles deram esse exemplo para encaixar na lei, de que se um homem casado não tivesse filhos, eventualmente se ele morresse, a esposa dele poderia ser tomada pelo irmão sobrevivente e assim sucessivamente, caso aquela mulher continuasse sem ter filhos após o outro marido morrer e assim sucessivamente. Então, eles queriam colocar Jesus meio que contra a parede, trazendo a palavra de Moisés. Porque como eles não acreditavam na ressurreição, eles queriam pôr à prova exatamente isso. Se não tem ressurreição, não faz sentido dizer se tem ou se não tem, de quem vai ser mulher, de quem não vai ser mulher, se o casamento é para sempre, se o casamento não é para sempre, se a realidade terrena é uma e se a realidade espiritual é outra. Mas o que Jesus faz? Como ele diz, e ele quer comprovar, através também do escrito relacionado a Moisés, que da mesma forma que os saduceus usaram para querer defender a sua tese de não haver ressurreição, Jesus usa também o episódio de Moisés na sarça ardente, onde a voz que saía da sarça ardente dizia que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Abraão, Isaac e Jacó
já tinham morrido na época de Moisés. Então, como é que ele ia continuar sendo Deus de alguém que já tinha morrido fisicamente? Sinal de que, apesar de mortos fisicamente, não estavam mortos espiritualmente. E aí, Jesus, também usando Moisés para contradizer aquela argumentação dos saduceus que queriam comprovar que não existe vida após a morte, Jesus vai e comprova que tem, porque não existe Deus de algo morto. Um Deus só pode ser Deus de alguma coisa viva, porque as coisas mortas não tem como louvar e adorar um Deus. Então ele mostra que há vida sim, porque o Deus, e ele proclama isso naquela voz que sai da sarça ardente para Moisés, que ele é o Deus dos vivos, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de cada um de nós. E aí Jesus fala desse duplo engano dos saduceus. Eles não entendem nem as Escrituras e nem a lei de Deus. Então, um duplo engano. Ao se referir ao casamento, Jesus fala: no outro mundo, nem os homens vão se casar e nem as mulheres vão se dar em casamento. A realidade sacramental, a realidade do matrimônio, ela existe para que nós sejamos no mundo, nessa realidade em que nós vivemos, um espelho, um sinal do amor de Deus. Ora, se na eternidade nós já vamos ver Deus face a face, Ele será o nosso esposo, Ele será o esposo de todos nós. Então não há necessidade mais de nós nos casarmos e sermos marido e mulher na eternidade, porque lá Deus será tudo em todos. Deus será o nosso divino esposo. Então, Jesus já começa dando essa primeira pista, mostrando esse primeiro erro de compreensão sobre o matrimônio e sobre a ressurreição que os saduceus têm. Com isso a gente percebe o grande objetivo do Papa São João Paulo II, que é tratar, nesse terceiro ciclo, da espiritualização do corpo. Se nós percebermos o movimento que é feito quando somos criados espírito e habitamos um corpo e temos uma união indissolúvel com esse corpo. Então o corpo se submete à criação espiritual para formar com essa realidade espiritual uma única realidade. Nós vivemos a nossa vida, quando morremos, há uma separação momentânea entre o corpo e o espírito, mas já como preparação para uma reunião, uma nova união, só que não mais com aquele corpo antigo, aquele corpo do pecado, mas o corpo numa nova realidade espiritual, numa nova consequência, numa nova constituição de união do corpo e da alma, do corpo e do espírito, que vai acontecer numa outra realidade, num outro plano diferente daquele que nós vivemos aqui na Terra. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 e 44, nós lemos que o corpo humano vai se manifestar incorruptível, glorioso, espiritual e pleno de força nessa ressurreição definitiva. Cristo, a ressurreição de Cristo como a primícia, ou seja, como aquele que passou por esse caminho primeiro. E depois que esse também será o nosso destino final um dia. Esse reencontro do corpo e da alma, de uma forma em que não mais o corpo vai querer ditar as regras e se sobrepor à vontade do espírito, mas ao contrário, o espírito vai ter a primazia sobre o corpo. Exatamente. O Papa São João Paulo II, ele traz para a gente aqui, e a gente vai passar por todas as etapas que ele coloca para a gente de uma forma objetiva para que a gente possa entender a dinâmica da ressurreição. A ressurreição é uma forma que a gente tem
de fazer com que tenhamos um encontro com Deus. Nós vivemos na realidade material e Deus vive na realidade espiritual. Deus já se dignou vir e se fazer matéria, se fazer homem para vir ao nosso encontro. Só que isso foi momentâneo porque nós precisávamos, vamos dizer assim, de uma ajuda para que nós fôssemos resgatados daquela situação de pecado que a gente se envolveu. Mas o destino eterno, a felicidade eterna de todos nós é nós voltarmos para o nosso Criador. Então, como nós estamos em esferas, em planos diferentes, o plano material e o plano espiritual, para que nós tenhamos esse retorno para Deus, é necessário que aconteça o quê? Que a gente morra. Parece duro num primeiro momento falar assim, mas é necessário que a gente morra, que a gente saia dessa realidade, que foi uma realidade para a gente viver na felicidade eterna, mas como pecamos, houve a necessidade de voltarmos para a realidade espiritual. E quando a gente morre, a gente tem essa mudança de plano, a gente sai da realidade material para ir para a realidade espiritual. Seria o nosso destino, nosso caminho natural. E por que que nós não precisamos, sempre que quisermos estar com Deus, morrer? Porque Cristo já veio, morreu no nosso lugar, para que a morte dele limpasse os nossos pecados e nós não tivéssemos necessidade de morrer nós mesmos para estar com Deus. Então Cristo veio e se entregou a sua vida, entregou a sua carne, para que no nosso lugar ele sofresse tudo aquilo que nós deveríamos sofrer para estar com Deus, porque Cristo só voltou para o Pai depois que morreu. Só que a morte dele não foi uma morte em vão. A morte dele foi uma morte que trouxe salvação para cada um de nós. A gente pode talvez pensar ao contrário. Por exemplo, a gente pode comparar a ressurreição e a vida eterna com o nascimento. Nós começamos, vamos dizer assim, em um plano. Então, nós estamos dentro da barriga da nossa mãe. E lá a gente vai se desenvolvendo. Chega um determinado momento em que aquilo ali já não é mais o suficiente. Por quê? Porque nós não fomos criados para ficar eternamente dentro da barriga da nossa mãe. Aquilo é uma etapa importante de crescimento, de gestação, mas vai chegar uma hora em que nós vamos ter que passar pela dor do parto. É sofrida para a mãe e é sofrida para a criança também. A criança também precisa fazer esforço, se esforçar para sair. Tanto que ela nasce chorando, para os pulmões se encherem de ar. É doloroso, é cansativo. É como a morte. Nós vamos ter que passar por essa dor momentânea para que a gente possa nascer de novo para um outro plano. E ali nós vamos poder conhecer a carinha, receber o abraço do nosso pai e da nossa mãe. Nós vamos reviver para o nosso Deus, e o nosso Deus vai poder, o nosso Pai vai poder nos pegar no colo e nos acariciar. A morte vai ser exatamente essa passagem para esse novo plano, aonde a gente vai ser aquilo que realmente nós nascemos para ser, aquilo que Deus sonhou para nós. E se eu quero, ainda que eu permaneça nessa realidade material, me ligar a Deus, a gente percebeu e viu antes que essa possibilidade direta seria através da minha morte. E com a minha morte eu vou para a realidade espiritual e eu teria contato com Deus. Mas é possível, e aí vem a grande beleza, através, lembrem do segundo ciclo, de um coração redimido, de um coração transformado. O que é morrer para encontrar Deus? É morrer para o mundo e viver para o céu. Eu posso, enquanto vivo, morrer para o mundo, morrer para mim mesmo, em prol de uma causa, de uma mulher, de um irmão e do próprio Cristo. Então, quando eu morro para mim, quando eu morro para o mundo, é uma forma, ainda que eu
permaneça na realidade material de eu me aproximar de Deus. Lembrem que a morte seria o caminho natural da minha aproximação para Deus, mas é possível morrer para o mundo, e quanto mais eu morro para o mundo, mais eu me aproximo de Deus, apesar de ainda estar nessa realidade corporal. Ou seja, São João Paulo II nos diz que a ressurreição, ela já começa a nos apontar para esse encontro com Deus já desde aqui desse plano terreno, através da vivência da nossa vocação. Seja a sexualidade para uma outra pessoa, através do matrimônio, ou seja, eu decidir morrer para mim mesmo, para me doar para uma outra pessoa, como Cristo fez, que se entregou por nós, ou então a sexualidade para o reino de Deus, ou seja, aqui na terra eu já abrir mão, eu já morrer para as coisas desse mundo, pensando, já mirando lá na eternidade. A ressurreição já pode começar, um aperitivo da ressurreição já pode começar aqui nessa vida. Então, essa morte é um primeiro apontar, e por isso que o Papa São João Paulo II fala que essa ressurreição e toda essa doutrina, essa teologia da ressurreição já aponta para o matrimônio, já aponta para a nossa vocação. E quando a gente fala aqui em morrer um pouquinho, não é hoje eu vou cortar um braço, amanhã eu vou cortar outro braço, depois eu vou cortar uma perna, eu estou morrendo aos poucos. Não. É eu abrir mão, lembra do segundo ciclo? A partir de um coração transformado, de todas as minhas vontades, das minhas vaidades, morrer para o mundo, morrer para todas as mulheres do mundo. Para todas as mulheres do mundo, eu estou morto, porque eu estou vivo para minha esposa. Quem se dedica à vocação sacerdotal, quem se entrega à vocação religiosa, morreu para o mundo inteiro, integralmente, não deixou absolutamente nenhum vínculo com o mundo para já viver. Então, entendam que esse morrer não é se maltratar, é abrir mão daquilo que seria a forma de você estar ligado ao mundo, e quanto mais ligado ao mundo e com o seu pecado, mais distante de Deus. A grande beleza e a grande missão do matrimônio não é ser feliz, não é fazer o outro feliz. Se você conseguir ser feliz, amém. Se você conseguir fazer o seu esposo, a sua esposa feliz, amém também. Mas a grande missão do matrimônio é a santificação do seu cônjuge, é a santificação da sua esposa, é a santificação do seu esposo. E como que você torna alguém santo? É no martírio. O santo se torna santo no martírio. O martírio é um caminho. Aí você vai dizer, nossa, mas eu não sou masoquista, eu não quero sofrer. Quem sofre por amor entende que aquele sofrimento é por uma causa muito maior. A felicidade eterna nem se compara, e a palavra de Deus mostra isso, a felicidade eterna nem se compara com as tribulações que a gente vai passar aqui na Terra. Então vale a pena passar por essas tribulações na Terra em prol de um algo muito maior que a gente possa viver. É nesse sentido que a gente morre um pouco para nós a cada dia, para que a minha esposa, para que os meus filhos, para que o meu irmão, para que a minha comunidade possa crescer e ressuscitar, e através da minha morte levar a santificação daquelas pessoas para que elas também se aproximem de Deus. Se queremos ressuscitar, sabemos que teremos que passar pela cruz, sabemos que teremos que morrer, mas que não será em vão. E nesse terceiro ciclo, então, em que nós vamos ver o corpo glorioso, né? Primeiro vimos o corpo criado, depois o corpo redimido, e agora nesse terceiro ciclo, o corpo glorificado, ou seja, aquele corpo que vai manifestar de modo perfeito a presença de Deus e o amor de Deus. Então a gente quer te convidar a fazer esse caminho com a gente, nesse terceiro ciclo da teologia do corpo, a ressurreição da carne. Então fica ligadinho e compartilha o conteúdo desse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar e que vai poder aproveitar.
Muito obrigada pela sua audiência. Reze para que a teologia do corpo seja cada vez mais conhecida e mais amada, porque ela transformou a nossa vida e pode transformar a vida de muita gente. Tchau, tchau, até a próxima.